Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz a todos. Que possamos ter aí uma segunda-feira e uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar nos guardando, em todos os nossos afazeres dessa semana. Estamos hoje aí, então, Levítico capítulo 8. Estamos aí já caminhando, buscando realmente entender o querer do Senhor e entender a palavra do Senhor para que assim possamos servi-lo melhor. Eu creio que esse é o nosso desejo. É isso que movimenta os nossos corações, que derrama da graça do Senhor e do poder dele sobre nós. É isso que nós queremos. Queremos poder realmente agradar. Podemos chegar a um ponto do Senhor nos elogiar, assim como elogiou Jó, sendo um servo bom e um servo fiel. É por isso que nós meditamos em sua palavra, por isso que nós buscamos o querer e a vontade dele. E Levítico, o Senhor, como a gente já tem compartilhado, o Senhor vai nos dar formas ou nos ensinar como realmente nos relacionar com Ele. Como eu disse ontem, um Deus santo, nós como pecadores, então Deus nos dá vida, Deus traz vida a nós para que possamos assim, então, adorar. No capítulo 8, nós vamos ver algumas situações, pelo menos assim, o que mexeu com o meu coração, a ideia que não é trazer uma interpretação do texto, mas realmente é aquilo que aplica na minha vida. E aplica na minha vida é o seguinte, olha, quando os irmãos lerem aí o capítulo 8, no versículo 1 vai dizer, o Senhor disse a Moisés. Quando chegamos no versículo 4, versículo 1, no versículo 4 diz, Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. E aí, continuando um pouquinho mais no versículo 9, diz assim, e colocou um turbante, aí no final vai dizer, no finalzinho do versículo 9 vai dizer, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. No versículo 13 repete a mesma expressão, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Estou compartilhando esses versículos, irmãos, porque foram versículos que me chamaram a atenção. No 17 a mesma coisa, o finalzinho do 17 diz, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O 21 vai falar a mesma coisa, conforme o Senhor lhe havia ordenado. E o 29 da mesma forma, como o Senhor lhe havia ordenado. 34, eu falo, poxa, pastor, que tanta coisa. O que isso me trouxe ao meu coração quando eu vi essa repetição, conforme o Senhor havia lhe ordenado, como o Senhor lhe disse? Porque se eu quero servir ao Senhor, se eu quero adorá-lo ao Senhor, se eu quero realmente oferecer um sacrifício vivo, como Paulo vai dizer em Romanos, perfeito, agradável, se eu quero que o Senhor se agrade de mim, a primeira coisa que eu preciso fazer é ouvir do Senhor. É ouvir o que o Senhor quer que eu faça para Ele. Porque não é simplesmente, às vezes nós gastamos muito tempo tentando adivinhar o que o Senhor quer. Será que o Senhor ficou feliz? Será que o Senhor se agradou? Será que o Senhor está se agradando de mim? E nós vamos ver aqui, principalmente o que trouxe ao meu coração, que Moisés não tinha esse tipo de preocupação. Moisés ouvia do Senhor, como o Senhor queria. E como o Senhor queria, era como Moisés fazia. Então nós vamos ver essa repetição, conforme o Senhor lhe ordenava. Conforme o Senhor lhe ordenava. E ele termina assim, ele termina esse texto no versículo 35, dizendo, vocês terão que permanecer dia e noite na entrada da tenda do encontro, por 7 dias, e obedecer às exigências do Senhor. Então, o que eu entendo para que eu possa servir ao Senhor da melhor forma, adorar como Ele quer, servir realmente, viver para agradar ao Senhor, algo muito básico que nós precisamos é ouvir. Ouvir, só que para ouvir, antes de ouvir, nós precisamos ter alguma situação muito clara, que é o quê? Que é estar perto do Senhor. Como é difícil falar com alguém que está longe. Temos que gritar. Se tivermos um local mais alto, mais baixo, vai dar eco e não dá uma compreensão perfeita. Não dá para fazer isso num barulho. Precisamos o que então? Estar perto do Senhor, em silêncio, meditando ali, buscando o que o Senhor quer da minha vida. E hoje a melhor forma, irmãos, de ouvir ao Senhor não é entrar numa situação, ficar em silêncio, quietinho, peraí, não fala comigo, eu tô tentando, sabe, aquela coisa, será que Deus está falando? Não, mas nós temos a sua palavra. A melhor forma hoje de ouvir ao Senhor é através da meditação da sua palavra, entendendo o que Ele quer, entendendo qual é o seu desejo. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, primeiro por uma questão, ele estava próximo do Senhor, ele ouvia o Senhor. E hoje, através da palavra, através da comunhão, através do culto, através da adoração, nós temos essa possibilidade de ouvir através da sua palavra o que Deus tem para nós. E depois de ouvir, então primeiro estarmos perto, quando estarmos perto ouvir, e depois que ouvir, obedecer.
obedecer. Fazer segundo o que o Senhor quer, segundo o que o Senhor deseja. Então nós vamos ver que nesse capítulo 8, Deus vai dando várias instruções. E no final vai dizer, e Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Deus fala, faça isso. E responde depois, Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Então, se queremos adorar, se queremos viver uma semana na presença do Senhor, uma semana a mais para louvar e agradar a Ele, precisamos estar mais perto dEle, mais perto da sua presença, buscando o seu querer, buscando a sua vontade. E depois que nós entendemos isso, possamos obedecer e fazer conforme o Senhor tem nos ordenado. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Uma excelente segunda, uma excelente semana e que Deus continue nos guardando e nos protegendo em nome de Jesus. Beijo no coração, fica com Deus.